Olá, bom dia! Bem-vindos às Caraíbas, bem-vindos ao paraíso! Mas se tu pensas que o paraíso está livre de problemas, estás muito enganado. É, o nosso dia começou um bocadinho atribulado. Mas não é que nos aconteceu uma chatice daquelas assim de nos fazer perder um bocado de dinheiro E ficar muito chateados, ou seja, todos os paraísos, nenhum é perfeito. Mas agora, para começarmos a relaxar, para conseguirmos aproveitar o resto do dia, vamos ali comer uma bela sopa com de lagosta. 2,5 €, sopa para 2 pessoas de lagosta. Por isso, venham lá connosco. Põe um like no vídeo e segue-nos. Comer com areia nas mãos não é das coisas que mais se deve fazer, não é? Sara, acho que o tempo mudou um bocadito. Por isso, acho que vamos ter de fazer mudança de planos, porque vai começar a cair uma chuvada enorme. Por isso, a tour que íamos fazer de barco agora, provavelmente amanhã de manhã é que a vamos fazer. Não faz mal, agora vamos para a piscina. Não há problema. Mas sabes uma coisa? Nós, antes de irmos embora, estamos sem combustível. Então eu falei ali com o senhor do restaurante. Sim, porque com o problema que nos surgiu, que nós falámos já um bocadinho, andámos uns quilómetros para trás, para a frente, para trás, para a frente e ficámos sem combustível. Atrás do drone, estava a pilotar o drone dentro do carro, a Sara estava a conduzir e umas imagens ficaram muito porreirinhas. Aterrei o drone, estava a menos de 400 metros de nós, quando fomos buscar, já não havia alguém drone. já tinha pegado nele, numa zona que não passava um carro. Tocámos nas campainhas todas, nas propriedades privadas. Este senhor deste restaurante foi espetacular. Extremamente simpático. Andaram E ele e mais outra connosco. senhora de outra casa andaram à procura. Dá uma sensação que depois havia passar dois rapazes turistas de bicicleta. E que, o quê? Não, nem me percebiam que eu estava. Falavam espanhol um com o outro, mas não percebiam nada do que eu lhe estava a dizer. E não vi nada. Por isso, Para mim, olha, se foste tu que roubaste o drone, ser feliz. ser feliz. Deixa lá, vais gastar dinheiro noutra coisa. Pronto. E nós agora, o Rafi está aqui a fazer umas covas na areia, não é, bebê? Então, foste embora. Olha, já está a começar a cair água. E eu vou aproveitar para dar o último mergulho antes de ter de meter combustível. Venham comigo dar um mergulho. Pois é, pessoal, está uma mega chuvada. Olhem ali fora o Pedro. Mas eu ainda tenho de estar aqui fora, porque tenho de pôr combustível. E o senhor está-me a arranjar ali um litrozito de combustível para pôr. E então não tínhamos funil, então ele está ali com uma faca a arranjar. Oh, empresta aí a câmera para mostrar. Olha. Estão a ver? E assim, um país tropical, de manhã está o sol maravilhoso e agora está uma mega chuvada. Enquanto isso, o Pedro está ali à chuvinha a pôr gasolina para ver se conseguimos chegar às bombas. Achas que chegamos lá? Temos 2 litros e quase 30 km para fazer. Eu acho que sim. Sem ar-condicionado, devagarinhas, vamos lá chegar. Pois é, o Rafita, depois de andar na praia, vai sempre ao banho. Olá pessoal, muito bom dia. Bom dia. Já estamos a ressacar o que nos aconteceu ontem. Acho que já hoje não conseguimos disfarçar para as câmaras o quão chateado ficámos do que nos aconteceu, não é? É, ou seja, mesmo estando num paraíso como este, é impossível uma pessoa não ficar chateado por... a culpa também foi minha. Ou seja, ok, alguém roubou o drone, mas o que é certo é que se calhar eu não devia ter pousado um bocadinho mais afastado de mim. Porque é que eu pousei afastado de mim, ou de nós? Porque
porque tinha árvores e eu tinha medo que ele batesse nas árvores. Por isso não usei, inclusive, a função de vem ter à base, ou vem ter comigo. Aterrei-o. Vê-se nas filmagens que estão no telemóvel que ele a aterrar, tudo direitinho. Tenho, inclusive, aqui, ao fazer play, onde é que ele estava. Vou puxar isto um bocadinho mais para a frente. O ponto azul somos nós de carro, o ponto vermelho é o drone a seguir-nos. O que também agravou o problema? Falta de net. Sim. Não havia nem 3G. Ou seja, não conseguimos, depois de ter aterrado, não conseguimos ver onde é que estava. Porque neste momento conseguimos ver. Deixa-me aqui mostrar outra vez onde é que está o drone. O drone, neste momento, quando se vai aqui à aplicação, o drone está missing duration 21 horas. Há 21 horas que ele está perdido e há 21 horas que ele não comunica. Pronto, ou seja... O estranho é que assim, quando aterrámos o drone, ele tinha quanto de bateria? 34%. Eu comecei a aterrá-lo com 40%. E passado 2 minutos estava completamente desligado. Sim. Ou seja, a bateria esgotou-se no instante ou quem apanhou desligou logo. Tirou-lhe a bateria fora. Um conjunto de situações tipo na bice, falta de internet, timing errado, descuido, um timing errado, ou seja, numa rua onde se paga para estar, não é? Para estar naquela estrada tens que pagar 70 pesos, 35 ou 36 por cada pessoa, ou seja, não é uma estrada que passe muita gente. De bicicleta ou assim de carro era difícil ver-se, por isso é que pressupomos que tenha sido aqueles dois rapazes de bicicleta, porque de carro não, a velocidade não é muita, mas é mais difícil de ver-se o drone. E foi logo desligado, ou seja, eram turistas, eram pessoas que já deviam conhecer o drone e saber como desligar, porque em 2 minutos aquilo ficou mesmo sem bateria, ou seja, viram a aterrar. Ok, eu estou a caminhar, mal pousei, fui a correr, caminhar rápido para o local, que estava muito perto. E o que é certo é que cheguei, tu não está aqui. A primeira reação é deixa-me levantar o drone outra vez, para ouvi-lo a trabalhar, para vê-lo. Não, já não dava, ou seja, e ele com 34% de bateria ainda levantava o voo. E pelas filmagens dá para perceber que ele aterrou direitinho. Não há, caiu ao lado, não. Pronto, são coisas que acontecem. Há coisas piores, correto? Bem, vamos fazer excursão, vamos nadar com os manetins, um estilo de uma foca gigante, ou grande, bem, não as vi, eles disseram que eram grandes tartarugas, e acho que vamos passar ou por jacarés ou crocodilos. Eu não sei qual é a diferença entre o jacaré e o crocodilo. Olha, sabes qual é a diferença entre o jacaré e o crocodilo? Diz-nos, deixa aí nos comentários. Vamos lá, vamos comer e vamos embora. Viemos só para descar consciência. Com as coordenadas de GPS ao sítio exato onde o drone aterrou e não há vestígios, nem dele partido. Por isso, quase certeza foi aquele turista que depois apareceu mais um amigo de bicicleta que o terá apanhado aqui nesta zona. Ou seja, ontem só conseguíamos ver nas filmagens em que era aqui junto a uma árvore e hoje já com a parte da internet conseguimos ver que eram nestas coordenadas GPS. Népes. Nem um bocadinho mais para a frente, um bocadinho mais para trás, não está aqui. Pronto, drone foi-se de vez, vamos fechar este capítulo. Pronto, já ainda mais um ponto, que é ver a parte do seguro, mas com a certeza que não, que o seguro era para quedas e tinha de o entregar. Pronto, ok. Temos que ler melhor as entrelinhas. Vamos fazer o nosso tour de barco, levantar o astral, por isso a Sara está inconformada. Como é que há pessoas maldosas assim? É que eu perguntei-lhe, é que se eu não tivesse perguntado, pronto, é que eu fui ter com ele, pedi para ele parar, perguntei-lhe e ele fez despercebido. Sim. Vamos começar a ficar primeiro com medo dos crocodilos ou dos jacarés e depois de podermos nadar no meio desta água maravilhosa com uns peixinhos. O senhor
acabou-nos agora de explicar que existem cerca de 18 manatins aqui nesta reserva, que é uma espécie em extinção. Mais uma vez, estamos a dar cabo do nosso planeta. Existe 15 adultos e 3 bebés. Eles comem cerca de 18 quilos 80 quilos de algas por dia. E vêm cá acima, é o que nós estivemos a tentar filmar, eles vêm ao cimo d'água para respirar. Águia pescadora, a maior ave daqui da zona. E, atenção, os guias são todos locais e respeitam imenso o espaço de todos os animais. Estamos a andar à volta, eles sabem qual é o círculo que podem ir e até ao máximo, tentando sempre respeitá-los, a natureza deles. E já houve ali uma parte em que eles desligam o motor até chegar, depois pega no pauzinho e anda até lá. Vocês já viram aqui o colete do Rafa? Ele também está preparado para estas aventuras. El cocodrilo tiene entre 3 a 4 metros. Ese que está ahí. Ese que está ahí. Ok, y nosotros vamos a nadar con ellos. Claro que sí. ¿Tú primero? No, primero el cliente. Primero el cliente, siempre. Sacrificio maya. Ok. Y primero las damas. Así es. Siempre los mayas sacrificaban una princesa. Sara, queres fazer de princesa hoje? Não, hoje não. Sara hoje não quer fazer de princesa. Vejam ali o raio do crocodilo com 3 a 4 metros. Sara, sabe o que é que ficava incrível aqui? Vou tirar. Não, com as filmagens de drone. Ficava mesmo com Olha, esta isso foi cor. muito mau gosto, não me estragues mais o dia, está bem? Com esta cor d'água, não há dia que possa ficar mais ou menos. Não Bastava cair ali no crocodilo. Dias estragado. Mas o nosso cão crocodilo que Olha vai o nosso aqui. cão crocodilo. Olha o nosso cão crocodilo. Pronto, pá. Então, Sara, achas que isto é o paraíso? Eu acho que sim, e eu adoro esta água quente. Eu acho que agora férias, vai ser sempre aqui nos sítios. Eu não quero saber da Europa, eu não quero saber da água fria. Nós também, a verdade é que gostamos muito dos outros sítios. Ok. Não, o Rafa está a dizer que não, é daqui. É daqui. Bem, e depois desta banhoca maravilhosa, despedimos-nos de vocês. É verdade, o dia ontem não começou da melhor forma, mas hoje termina de uma forma espetacular. Adoramos o dia 2. E vemo-nos para a semana com mais um vídeo e uma aventura. Aqui, pelas Caraíbas. Por isso, põe um like, deixa um comentário e subscreve o canal se queres ver o Rafa a nadar com algum animal exótico. Beijinhos Abraços e muitas lambidelas. Tchau. Desta semana as lambidelas são do crocodilo. Vamos ver como é que ele reage. Tchau!